Parte 1 de mais um vídeo de 2 partes. Parte 1 agora, o Vascaíno versus 15 contra Tricolores. Bora lá. Do Gida Leves e vamos lá. Essa dividindo em partes tempo, uma bomba no notebook tem 5 minutos, a primeira parte vai ter 1 minuto 35, a segunda parte é o resto. Então, só vamos lá. Fala rapaziada, meu nome é Crave, me chamaram para debater contra 30 tricolores, mas como eles não lotam nem o Maraca, não lotaram aqui também, e a gente vem pro debate com meus amigos aqui, né? E não sei o que eu estou fazendo aqui, mas vamos. Em qualquer forma que o tricolor for ver, o Vasco tem muito mais título que o Fluminense, mais títulos importantes, mais títulos oficiais, mais títulos do que eles quiserem comparar. Quem tem que provar que são eles, pode sentar aqui, o tricolor, senta aqui. E para vocês que querem ter um bom início de ano, imagina... Deixa eu pular aqui o meu. Começar a noite da Pocket o prêmio para quem participa da promoção. O Vasco tem muitos mais títulos importantes. Deixa eu a câmera pra ele. Deixa aqui. O Fluminense, seja oficial, seja do que eles quiserem buscar, enfim. Eu quero ver o que eles têm a dizer, porque realmente chega a ser bizarro pra mim. O Vasco tem mais Sul-Americano. O Fluminense tem mais Carioca. Mas Carioca não é uma coisa que vale há muito tempo, então quase nada. Não tem. O Crave é muito bom de história, mas ele vive do passado porque nunca viu o time dele ganhar porra nenhuma. Você, toda a tua vida, ter passado com 40 anos sem ganhar nada. Ganhou umas coisas nesses últimos 5 anos e pronto. Crave, olha só. Eu gosto muito de você, cara. Você sabe muito de história. Você vive no passado porque você viu mais rebaixamento do que título. Isso é um fato. Você fala... Sim. E continua torcendo. Ia ter um monte de modinha que ia ver mais rebaixamento do título que largou a mão. Aí a gente continuou. Ganharam uma Libertadores, começou a aparecer. O monte de torcedor que antes nem tinha, antes eram uns 5 no estádio, se duvidar, então. Só que o Fluminense tem menos títulos do que vocês. Né? Mentira, a gente tem mais. A gente tem mais Carioca, vocês têm um Sul-Americano a mais do que a gente tem o mesmo número de brasileiros e a gente tem uma interconfederações que vocês não têm. Temos. A mesma, inclusive. Não tem. A nossa é oficial, a de vocês não é. Ah, então mas vai ser nesse ponto? Vai ser nesse títulos ponto. Não oficiais? Porque Títulos a gente vai ganhar em torneios do início, torneios municipais. Não, torneio de início não, olha só. Pois é, a gente tem... nesse ponto a gente ganha também. Não ganha não, olha só. Torneio de início... Ô, Crave, a gente tá falando coisa séria aqui. Só na medida que você quiser, se você quiser ganhar, tipo, o títulos que o Fluminense conquistou numa quinta-noite que tava chovendo, vai ser complicado. A gente tem 4 brasileiros, né? Temos. Cada um tem 4 brasileiros. Sim. Só que dos 4 brasileiros que vocês têm, 2 têm asterisco. Só que dos 4 brasileiros que vocês têm, 2 têm asterisco. 74 vocês burlaram o regulamento através do Almirante Heleno Nunes, né, que era homem forte da ditadura, e da CBD, né? Hoje é nome de CT do Vasco. Não é. É sim, nome de CT de base do Vasco, é sim. É nome de CT de base do Vasco. CT de base do Vasco é alugado. Mas é nome de CT, não é o nome de CT? Sim, mas é alugado. Mas vamos lá. Nós CT é Moacir eles tiraram o jogo no Mineirão, que era a final única, botaram no Maracanã. Mas por que botaram no Maracanã? Você lembra? Uma arbitragem carioca. Mas por que colocaram no Maracanã? Teve confusão no Mineirão. Mas isso é desculpa para tirar o jogo do Mineirão e botar no Maracanã. Lembra a confusão que teve? Se teve confusão e o negócio deu ruim. Tem que mudar o estádio, vai. Porradaria. Eu posso até te falar mais sobre esse jogo aqui, posso até te falar mais uma história. Já entrevistei o Rodrigo Dinamite, por exemplo, e fecharam o Dinamite pra acabar com a carreira dele, e todos os jogadores se juntaram na época de jogador de 19 anos. Só que nada que você for falar, o Crave, vai justificar você tirar um monte de campo do time adversário e botar no rival. Isso é um... Cara, não é sobre tirar um monte de campo. O Vasco já tinha São Januário. Eu não entendi se o jogo era ida e volta. Mas, se deu briga numa parte... Vai refazer o jogo lá? Não, a CBF vai falar, não, tem que ser justo. E logo a CBF, que é bem organizada. Então, se tiver alguma coisa da CBF é complicado. Então, velho, não faz sentido esse argumento. Assim, não, mudar o mando. E que adianta? Fato. Mas na época era pro sorteio também, cara. Cara, tá errado. Em 2000, o regulamento dizia que o time mandante que não tivesse segurança no estádio perderia os pontos. Vai falar do negócio que caiu, né? O que aconteceu em 2000? O Alambrado de São Januário caiu. Não foi? Sim. Por isso que tem aquela cena desesperada do Eurico Miranda querendo fazer que o jogo continuasse. Porque o Eurico sabia do regulamento. O jogo do Maracanã, que ficou muito famoso, cara, do SBT, que foi uma jogada excelente de marketing do Eurico Miranda.
destruiu o Vasco completamente depois, né? Mas não entra assim. Eu acho que foi do caralho aquilo, mas enfim. Tô vendo os efeitos até hoje disso. Esse é outro tema. Mas na época eu assistindo, aquilo foi do caralho. Mas enfim, aquele jogo não deveria acontecer. Né? O São Caetano era um clube. O São Caetano era um clube muito pequeno. Né? O Vasco já era o Vasco. Mas estava em exceção. É bom a gente lembrar que esse clube pequeno eliminou o seu nesse mesmo ano. Mas isso estava na final mas isso não tem nada a ver. Se o regulamento deveria ter seguido, quem teria que ter sido campeão era o São Caetano. O caso de pressão política da CBF e do próprio Eurico Miranda fizeram o terceiro jogo. É bom lembrar que os jogadores do São Caetano, muitos deles não estavam mais no São Caetano, tinha jogador na Europa, teve que voltar para a final. Isso eu não lembro do que eu vi, cara, mas é um negócio assim mesmo. Teve o negócio da queda do alambrado de cancelar o jogo. Do outro jogo ia ser feito do outro ano. Daí o São Caetano não gostou, porque, não, já dividimos jogadores. E daí? Se mudar a partida, mas daí não devia ter ganhado os pontos. Mudar a partida, pronto. Se mudar a partida e vocês estão quase sem nada, o problema não é meu, pô. Quiseram vender geral. Mano. Se esperava que ia ganhar, esperasse um pouco, né? Pra querer vender geral agora. Né? Um jogo que aconteceu em janeiro, fevereiro de 2020, 2001. Né? Então, porra, só ali já prejudicou muito o São Caetano. O São Caetano era para ter sido campeão brasileiro de 2000, assim como a mudança de regulamento de 74 favoreceu o Vasco também. Então, dos 4 brasileiros que vocês têm, 2 têm asteriscos. Tá. Mas nada. Tá, vamos lá. Não tá contra. Eu acho curioso que... Novas fragrâncias Avon Iconic Collection. Desde o passado, vivemos o futuro. Avon. O Nunes tem mais que o Vasco, Série C, então. Parabéns. Que nem fui eu, foi ele. Que a primeira coisa que ele veio citar é sobre tribunais, é sobre não ganhar em campo. Porque o campeão em campo em 2000 foi o Vasco. Não ganharam em campo. E não ganhou? Não ganhou. Não ficou 3x1 pro Vasco o jogo? Não ficou 3x1 pro Vasco o jogo? Vocês mudaram o regulamento. Então, perfeito. São Januário, arquibancada, demoliu. Caíram várias pessoas. Não sei se teve gente morta, mas pro hospital foram várias. Porque ele queria que o outro time simplesmente tivesse sido campeão, em vez de ter mais um jogo só pra ver quem é o campeão, de fato, na bola. Que a federação fosse resolver assim. Ele fala tanto de federação. Agora, é curioso que esse mesmo... Desculpa, a culpa é do São Caetano ou a culpa é do mandante do... Nenhum nem outro. O negócio caiu. Beleza. Os jogadores estão lá jogando. Não é nenhum nem outro. Caiu. Ia pensar que ia cair. Os caras estavam assim, vamos planejar que vai cair. Vamos deixar um pouquinho desregulado aqui pra na hora que cair, pá. Mandar pro Maracanã. De São Januário. Quem é o mandante de São Januário? Você já ouviu falar de caso fortuito? Você já ouviu falar de caso fortuito? O mandante, então olha só, o mandante tem a responsabilidade de assegurar a segurança no estádio. estádio. Você sabe o que é caso fortuito? Não sei, não sou juiz, mas eu sei o seguinte, existe um regulamento. O que eu sei é o seguinte, existe um regulamento. Se está no regulamento, não era para ver o terceiro jogo. Temos um estudante de direito ali, por exemplo, que ele pode explicar que caso fortuito é uma situação em que você não pode prever, você não pode evitar, você não tem o que você faça. Talvez não seja culpa do mandante, é uma situação que você não pode fazer. E foi comprovado na época que o Vasco não teve culpa. Desculpa, catástrofes acontecem o tempo inteiro. Isso foi uma delas. Quando a Raça Flá caiu, você lembra o que aconteceu naquele jogo? O que aconteceu? O Flamengo, o jogo continuou. O jogo continuou. Exatamente. O Eurico quis que o jogo fizesse o quê? Continuasse. Quando o Olímpico acabou, o que aconteceu? Quando o Olímpico desabou, o que aconteceu? Não adianta você vir por causa Quando dos o outros, Olímpico acabou, o que aconteceu? Não adianta, Crave, não adianta você vir com o caso de 92, porque no regulamento não existia isso. No regulamento de 2000 existia, sim. O clube que não tivesse... Antes não tinha, agora tem. Segurança, não oferecesse segurança para o estádio, perderia os pontos. Isso estava no regulamento da época. Mas não, como 92 eu falei, não tinha. Um caso fortuito. Aí é outros 500. Não, o caso fortuito não é culpa do cara. Se você trouxer o regulamento de 92, não tem nada a ver com 2000. Sabe o que é coisa do caso de 2000? O seu time está lá, porque não era para estar. Porque o seu time tinha acabado, não teve rebaixamento? Não teve rebaixamento. Teve rebaixamento? Não teve. Quem foi o seu time tinha acabado. Foi o antepenúltimo. Eu tô deixando você falar. E se você continuar falando por cima, eu vou fazer o mesmo com você. E não vai ficar legal aqui. Só complementar aqui rapidinho. Quem foi o antepenúltimo no campeonato da Copa João Avelange? Você lembra? 2000? 2000. Foi o Corinthians. Figueirense. Não, foi o Corinthians. Mas esse ano já estava previsto que não ia ter rebaixamento. Exatamente. Não estava previsto que vocês iam jogar a Série B. Não. Vamos lá. Fluminense em 98 briga para não cair. Cai para a Série C em 99. E vai dar C direto para... Por quê? O Eurico salvou. O Eurico, todo o grupo salvou. Porque deu uma treta na CBF, deu o clube dos 13, foram lá. Que era o grupo que tinha os 13 maiores do país, os 13 maiores times do país.
Foram lá e decidiram organizar o campeonato. Com isso, o Fluminense estava junto, foi da C pra A. Vocês foram da Série C pra Série A. Mas jogaram a Série B e é isso, estão devendo. Não tem mais o que falar. Teve Série B em 2000. Sabe por quê? Porque em próprio 97, o seu David Fincher já falou que ia mudar o regulamento. Mas o Fluminense, Fincher diferentemente do Vasco, o Fluminense nunca entrou na justiça. Vocês entraram duas vezes. Mas o seu... 2013 não foi entrar na justiça, então, beleza? Não foi entrar na justiça e não salvou o Flamengo junto. Eu volto a dizer que se você continuar falando por cima, eu vou falar por cima e aqui vai virar um debate grande aqui. Vai nessa pauta. Mas o seu próprio David Fincher, no primeiro rebaixamento de vocês, já afirmou que eles iam tentar fazer isso, que eles iam tentar mudar o regulamento. O seu David Fincher fez isso. Quando vocês são beneficiados, Quando vocês são beneficiados, você não tem que jogar o mundo inteiro pelo que aconteceu. O que aconteceu foi, quando o Vasco caiu, subiu na bola. Quando o Vasco foi campeão, foi na bola. Vocês nunca fizeram isso na bola. Vocês caíram em 96, não foram rebaixados. Vocês caíram em 86, não caímos em 86, não caímos. O campeonato tinha 34 times e o Vasco foi 15º. Quem caiu foi o Botafogo, que ele não falou, e você pode falar. O Vasco foi 15º de 34. Porque o Vasco em 96 vocês foram rebaixados. Em 97 vocês foram rebaixados. Em 98 vocês estavam onde? Indo pra Série B, vocês foram rebaixados do rebaixamento. A maior falcatrua que já foi feita na história. Nenhum time grande conseguiu fazer isso. Nem um time médio faz isso. Curitiba, você falar Sport, isso, que o Vasco subiu como da Série C do Em 1922 a gente conversa, depois que eu terminar de falar aqui. 16. Primeiro ano do Vasco como Não, o Vasco subiu como 23, futebol. Primeiro ano do Vasco como futebol, você tá querendo citar. Tudo bem. Em 98, vocês foram rebaixados do rebaixamento, só vocês vão conseguir fazer essa história. Ninguém nunca mais vai conseguir fazer essa coisa que vocês fizeram. Em 99, veio jogar a Série B, já foram direto pra Série A. Numa situação em que você sabe que tá errado, mas quer defender porque é seu time, e mesmo não entrando na justiça. Que justiça tinha pra entrar quando o seu próprio David Fincher tava junto com a CBD e fez o regulamento junto com eles? Não precisa de justiça quando os seus são a própria justiça. Mas o Fluminense nunca entrou na justiça. Você pode falar o que for. Não precisa de justiça. 2013 não entrou na justiça, beleza? Não entrou, né? 2013 não. Pegar o cartão vermelho da Portuguesa, beleza? Que foi... 2013 entrou na justiça e salvou o Flamengo junto. Parabéns, nunca entrou na justiça, não, nunca entrou. Vocês entrou na justiça. O Fluminense, vocês fizeram o regulamento. O Fluminense não precisa de justiça se vocês fazem. Na justiça. Diferentemente de vocês, né, que vocês entraram em 86, vocês falam... Não, calma aí, Cravo, olha só. Você fala de 86, só que 86 você esquece o seguinte, os clubes, não era 30 e poucos clubes, era mais de 80 clubes. Era dividido Segunda fase, 33. Era dividido em grupos, né? Fases. Em grupos, depois passava pro mata-mata. O Vasco não conseguiu a classificação por causa não ia conseguir. Por causa do jogo do Joinville e Sergipe. Você conhece a história, você sabe muito bem. Porque se for depender disso, só que, olha só, vocês rebaixam 86, mesma situação. Não, a gente se classificou, Não, a mesma situação no Mafio da Pito, vocês não rebaixaram por causa disso, a mesma situação. Então, olha, a gente em 96 não entramos na justiça. Mas a questão não é entrar na justiça, aconteceu a mesma coisa. Cara, eu nunca vi um time entrar na justiça comum contra o STJD, Cravo. Só vocês fizeram isso. A situação é essa. Não, Cravo, o regulamento só quem foi beneficiado foram vocês. Não tem nada a ver. Vocês não caíram em 86 de campeão? O Fluminense entrou na justiça? Vocês não caíram em 96? O Fluminense entrou na justiça? Deixa eu explicar uma situação que aconteceu agora, hoje em dia. Me responde. O Fluminense precisa entrar na justiça quando vocês estão na justiça. Entrou na justiça em 96? Vocês estão em justiça. Vocês fizeram o regulamento. Não adianta você fizeram o regulamento. Grave, não adianta você vir de ironia. Não adianta você vir de ironia que o Fluminense não entrou na justiça, diferentemente de você. Não entrou e não caiu. Assim como vocês em 2013 tentaram entrar na justiça também, Crave. Ou vocês não tentaram entrar? Tentamos, é mais de um ano. Então você não vem falar aqui. É mais um ano que caiu. Então você não vem falar. Temos que entrar na justiça pra não cair. No final caímos, não deu pra conseguir reverter na justiça e na bola, foi isso. Você precisa de advogado pra não cair, cara. Quer falar o quê? Não caímos, mas voltemos. Falar aqui que das vezes que o Vasco caiu, o Vasco subiu na bola, que não é bem assim. Mas não subiu? Não, mas não subiu. As 4 subiu na bola. Quando teve uma que você não mudou o regulamento, ficou. Vocês caíram 4 vezes, jogaram 4 vezes a Série B. Não subiu. Aliás, 5 contando com 86. Subiu. E 2 vocês viraram a mesa. Como? Aliás, não, viramos. 2013 vocês não conseguiram. Mas no 86 subiu vocês conseguiram. Subiu como? Vai jogar a Série B? 86? Jogou. Não, 86? Não, 86 não. As outras vezes sim. Ou seja, o que você está querendo me dizer é que o Vasco tentou várias vezes, mas todas as vezes subiu na bola. Que o Fluminense tentou 2 vezes e o Fluminense não foi rebaixado. Era pra jogar a Série B de 86 e não jogou porque entrou na justiça. Não era pra jogar. Grave, como não que era. O Vasco estava perto de ficar nessa situação. Grave. E aí teve a máfia que você sabe. Não confunde 86 com 96, que os números já são parecidos. A galera que vai estar assistindo vai estar entendendo. Vamos lá. 86 foi o seguinte, 86 o Vasco não conseguiu a classificação por causa do jogo do Joinville. Não ia conseguir. Por causa do jogo Joinville e Sergipe, correto? Perfeito. Mas o que dizia o regulamento da época?
que o jogador que era pego em dope, os pontos sairiam do time do jogador, iria pro time adversário. Era o regulamento pré-definido. Era o Foi regulamento. essa justa confusão que O ficou. Vasco E quem não foi conseguiu- beneficiado, você lembra quem foi? Não foi o Vasco. Você lembra quem foi? Você sabe que foi. Foi o Rio Grande do Rio, você sabe quem foi beneficiado disso aí. Não foi o Vasco. O Botafogo foi beneficiado, que não caiu também, que o Botafogo entrou na aba. O único. O Curitiba entrou na que aba era pra também. cair. O Curitiba entrou na aba Dois também. Rio, Botafogo e Curitiba foram o que era pra ser baixado, não foram. O único do Rio que não foi essa. A grande questão que você tá falando é, rebaixamento é nada mais que uma medida punitiva pros 2 últimos, 4 últimos, depois de rebaixamento. Acontece que essa medida punitiva é só uma punitiva. Se você comete um crime e não é preso, não vai te diferenciar de nada de quem cometeu o crime e não foi preso. A questão é, vocês fizeram a mesma situação que o Vasco. Não fizemos, vocês cara. ficaram entre os Não, 4 o Fluminense últimos. nunca entrou na justiça. Pelo amor de Vocês Deus, eu não 2013 foi o quê, porra? tô falando de justiça, Ivo. Grave. Então você deixa eu terminar. Grave. Vai, termina. Vocês fizeram exatamente a mesma situação que o Vasco. Vocês ficaram em penúltimo 2 vezes seguidas. Isso, o rebaixamento é só uma medida punitiva para quem fica entre os 4. O Fluminense vai ter caído em 96, ele não caiu em 97, daí caiu. 98, daí caiu mais ainda. 4 últimos. Vocês ficaram. E vocês ficaram o mesmo número de vezes que o Vasco. A única diferença tem duas. Primeiramente, é que vocês, uma delas, não jogaram. E não jogaram porque o seu diretor, o seu presidente interino da época, fez o regulamento junto com os outros na época pela força que vocês tinham na CBF. Ah, o Vasco também tinha, o Curico Miranda. Concordo. 86, não tô tirando isso aqui. 96 foi a máfia da Apito, cara. Foi a máfia de apito. Você sabe pra quem? Beleza. Você sabe quem foi? Em Sabe quem foi favorecido da máfia da Apito? Quem foi? Foi o Corinthians. Ah, o Crave. Fluminense não foi. Crave. Vocês não eram pra ter caído. Era pro Corinthians. Mais uma vez que vocês Crave, caíram não, em campo. Crave, Os jogadores Crave. choraram e vocês Era não pro jogaram a Série B. Corinthians. Pô, jogador chorar, tem torcedor que quase se matou em São Januário jogando na Marquise. Sim, mas a gente jogou, né? A diferença é essa, né? Vocês viraram a mesa em 86, né? E tentaram virar em Viramos a 2013, mesa né? Como meu amigo Vasco ficou em 15º Então tá, vamos fazer o seguinte, o campeonato. Vasco não virou a mesa, ele entrou na justiça comum contra o STJD de sacanagem, porque não tentaram virar... Eu vou entrar na justiça Tentar comum. e fazer é diferente, meu amor. O Fluminense nunca entrou, a diferença é essa. Às vezes que a gente diferença é caiu... que vocês não Nunca em 2013. caíram a gente quando caiu, a gente deveria. jogou. Só que diferente de 96, 96, 96, o Fluminense não foi o culpado. 96, o maior favorecimento, o maior 86, favorecido, o culpado foi o Vasco. o Vasco entrou na culpado, justiça. o culpado. Existia um regulamento. Quem foi o culpado? Quando existe um regulamento e O o regulamento time... era pré-definido. Não, quando existe uma confusão quando do ano. existe um Você regulamento, sabe disso. quando existe um Só quer regulamento, puxar essa gente pro não lado. não quero. Sabe. O Fluminense não entrou na justiça em nenhum momento que caiu. E outra coisa, quando você entra na justiça comum contra o STJD, já tá tudo errado, Crave. Claro, por quê? Porque existia um regulamento na época na competição. Ou não Se existia? o STJD... O que se dizia o regulamento? STJD O regulamento dizia se o próprio STJD não tem regulamento bom pra isso, você quer estar na justiça comum contra ele. É Olha um só, fato. É óbvio. resumindo aqui, das 5 vezes que vocês caíram, né? Não. Que 86 eu não vou contar, mas vocês entraram na justiça, das 4, então vamos lá. Não vou tirar 86, vou tirar 4 86, vezes, 4 vezes. Pelo menos em 2013 vocês entraram na justiça para tentar não cair. Sim, né? Nós entramos e no final nós não conseguimos e subimos na bola. Vocês também entraram na justiça de 2013. A diferença é que vocês conseguiram se livrar. Se livrou vocês e livrou o Flamengo junto. Parabéns. Jogamos a Série B. Dos 4 brasileiros que vocês têm, 2 foi com mudança de regulamento. Mudança, virada de mesa do regulamento no último jogo. Isso é um fato, Crave. Não dá para discutir. Não, o fato é, quando o Vasco caiu, o Vasco disputou a Série B, o Vasco subiu. O fato é, o Fluminense ficou em penúltimo, junto com... Não, pelo amor de Deus, eu deixei você terminar a sua frase. Ficou em penúltimo em 96 e não foi punido com rebaixamento, porque o rebaixamento é nada mais do que uma medida punitiva pré-definida no regulamento para os 2 últimos, 4 últimos atualmente, na época era 2, serem rebaixados. Vocês ficaram entre os 2 últimos em 96. Vocês conseguiram a façanha de ficar novamente em 97. É uma vergonha histórica. Novamente, vocês ficaram em penúltimo de novo com a Red Bull Bragantino. Em 98, enquanto meu time estava sendo campeão da América, o seu time estava sendo rebaixado do rebaixamento que vocês evitaram já no ano passado. Então tá. Em 99, não, então tá, não, que eu não acabei. Vai. Em 99, nesse mesmo ano de, na verdade, 97, o seu David Fincher falou que ia mudar o regulamento do Brasil. Mudou? Não mudou. Não, mudou em 99. Falou que ia mudar as situações de rebaixamento e que vocês iriam, vocês não precisariam jogar a Série B, vocês não jogaram. Mas- e aí em 2000 mas a vocês culpa foram... foi do Fluminense e vocês em 99? saíram, foi sim. Foi como? Que foi o Botafogo que entrou na justiça? Perfeito. Se o seu time é beneficiado e fica... fica quieto, mano, é isso que acontece. Ué, mas a o teu situação aconteceu é o quê? essa. O teu Em 2000 aconteceu o quê? O teu aconteceu o quê? Qual, meu? Em 2074. Qual o meu? Em Em 2074. 2074 a gente entrou. Vocês não entraram diretamente na justiça. Alguém entrou na justiça pra vocês. No caso de 74 foi o Almirante Heleno Nunes. Beleza. Que era vascaíno. Independente da situação. Você lembra por que ele entrou em 74?
Volto a dizer. Cara, não, Crave, olha só. Não tem o porquê, só que vocês têm um porquê. Não. Mas enfim, eu vou Crave, terminar, não a gente existe volta nesse assunto. cada confusão. E aí chegou 2000, que Crave, vocês Crave. saíram de uma Série C pra uma Série A, e vocês reclamam tanto do São Caetano, mas foi o próprio São Caetano que eliminou vocês. Mas isso não Aí tem vocês nada falam a de ver, times, Crave, aí isso vocês não tem falam de nada a times ver. que não era pra participar Crave. de um campeonato. Porque a própria Copa Rio, que eles estão no Cigarro em 52, sequer era pra ter Copa Crave, Rio em 52. não muda de assunto, não, O que era pra Crave, ter não muda de 52 assunto, foi o que aconteceu. Crave. E Não o muda de Fluminense queria assunto, completar Crave. os seus 50 aninhos, fazer uma festinha, muda de e assunto, pediram pra adiar Crave. uma Copa Rio, que era pra ser de 53, pra 52. Eles foram campeões. Crave. Em 53, que foi feito o regulamento da forma correta, com o time correto, o Vasco foi Crave. campeão e o próprio Fluminense participou e mamou pra gente de novo, igual acabou de mamar esse ano. Beleza. Vai ficar maneiro sair no corte. Vai. Agora, olha só, escuta o que eu vou te falar. Se eu deixo você falar e você não me deixa, tudo bem, eu vou ter que gritar. Já te avisei que eu ia fazer isso. Tudo bem, mas olha só. Não adianta você querer mudar o fato. O fato é o seguinte, o Fluminense nunca entrou na justiça, diferentemente do Vasco. As 5 vezes que o Vasco caiu, que eu vou contar, aí eu vou contar 86, porque vocês não jogaram 86, vocês entraram na justiça comum contra o STJD em 86 e vocês entraram em 2013. Isso é um fato. Nada que você fale vai falar, porque vai mudar o fato, porque o Fluminense nunca entrou na justiça. E dos 4 brasileiros que vocês têm, 2 têm asterisco, querendo você ou não. E você conhece a história pra caralho. Eu te admiro em relação a isso. Você é um moleque novo que conhece muita história. Já expliquei minha visão. Repito de novo, já expliquei minha visão. Pra mim. Você sabe que o Vasco foi favorecido. Assim como o Vasco não entrou diretamente, não foi o Vasco que entrou para mudar o regulamento do Campeonato Carioca da Série C, né, que subiu para a Série B, e muito menos da Série B para a Série A do Campeonato Carioca. Mas o Vasco foi favorecido. Então, no DNA do Vasco, desde o berço, tem virada de mesa, cara. Me desculpa. Vamos lá. Já acabou. Mas eu Responde, vai. Sobre o DNA de virada de mesa. Ele tá falando de início Deixa que eu terminar. o Vasco chegou no Campeonato Carioca da forma que deveria ter chegado. O Vasco tinha acabado de formar uma equipe profissional, vinha das regatas, e ele formou um time desde o começo, disputando a Série C, de 2 campeonatos distintos que haviam do Campeonato Carioca, depois se juntaram, enfim, e o Vasco foi, através do regulamento, pra Série A. Mas a questão é, o Fluminense sequer jogou a Série C. O Fluminense já chegou direto jogando as primeiras divisões. Mas Não o Fluminense é importa a força que vocês tinham. um clube Não- pioneiro, cara. não importa E quando a força vocês que estavam vocês remando, tinham. o Fluminense já estava jogando futebol. Isso vai ser uma coisa ruim, só vocês chegavam com isso. Não fechou porque eu deixei ele terminar, não deixou, porra. Enfim. Jogou a Série C, vocês nem jogaram a Série C e subiram pra Série B. Então, o Vasco puxou na mesma época, e sim, ele subiu da forma que o Fluminense não conseguiu fazer. Porque o Vasco, desde o primeiro, não foi favorecido. Foi na garra, foi na luta, que todo mundo sabe a história do Vasco desde o começo. E acabou subindo 8 anos depois para a primeira divisão do Carioca, e assim que ele chegou, já pegou o protagonismo do Fluminense, do campeão invicto, não só desse ano, como no seguinte também. Logo depois, em 52, o Fluminense ia pelo primeiro título dele, já cinquentenário, sem nem falar essa porra, e não era para ter Copa Rio nesse ano, não, mas eles transferiram para 52, escolheram os adversários e foram campeões. 53, da forma correta, como deveria ser feito, enfrentaram o Vasco. O Vasco estava no mesmo grupo que eles. Perderam e foram eliminados pro time que sempre vai ser o algoz do Fluminense. O Fluminense e o Vasco têm uma diferença assim. Quando o Vasco entrou na justiça, o Vasco jogou e disputou o que deveria. O Fluminense já foi rebaixado 2 vezes, uma delas para a Série C, e não jogou a Série B mais 2 vezes que deveria ter jogado. O Vasco todas as vezes caiu, subiu em campo. O Fluminense caiu mais 2 vezes, duas delas eram para jogar a Série C, tanto em 2000 quanto em 96, nenhuma dessas ele jogou. Isso é um fato e não dá para discordar. Nenhuma dessas ele jogou. Pronto. Em qualquer perspectiva que forem buscar, o Vasco é muito maior que o Fluminense. Concordo. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Será que vai ter gol? Prazer. Esses caras são engraçados, né, cara? Eu acredito que todo vascaíno da atual geração nunca viu o time ser campeão de nada. Eu acho que o Vasco... O teu pai, o teu avô, tirando você, mas o teu pai e o teu avô também não viram nada. Quem viu foi você, ainda teve sorte. Porque pra ganhar outra é mais uns 50 anos. vascaíno, hoje em dia, vê o Vasco mais rebaixado do que título, cara. Eu vejo o título, o Vasco vê rebaixamento. Eu vejo o título também. O teu time vai querer ganhar logo agora. Não é com o amigo que o meu time tem mais história. Cai do cano hoje. Então, qual é a pergunta? Eu não entendi. Não, afirmação. Afirmação, no caso. Afirmação. Que o Vasco é maior que o Fluminense em qualquer perspectiva que você for buscar. Cara, tipo assim, meu avô me ensinou, né, meu pai, melhor dizendo, que história é boa quando a gente conta e quando a gente vê. Tem quantos anos você? 23. 23, eu tenho 22 anos. Ah, meu pai vou jogar pra 23 anos? Pra dar um alívio pra ele. O que tu viu do Vasco até hoje? Agora eu vou ver 2, mas uma Copa do Brasil até agora. Ah, mas, pô, isso aí eu vi em 2010, 2012 só? Foi? É. Só em 7, E a Copa do Brasil, quando a gente ganhou? 7, no caso.
É 2010. Brasileira, tô falando de Mas título. eu te ensino sobre o seu time. Não, então, mas eu tô falando de título. Nossa. Tô falando de título, quantidade. Entendeu? O que você viu do teu time de título? Não vi muito, não. Pô, então... Tipo assim, é tipo... A história do Vasco, pro atual torcedor, é tipo filme de terror. Você só vê em televisão, cara. Entendeu? Se você for pesquisar... Vai ver o quê? Eu vou ver o quê? Samara, vai ver Samara, é Anabelle, entendeu? A história do Vasco é essa, cara, entendeu? Me dá um motivo pra algum atual torcedor do Vasco torcer pro Vasco hoje em dia. Amor, coisa se fosse vocês não teria, né? Porque eu duvido se ficar no 15 anos até um torcedor do Fluminense pra contar a história. Então, Hoje em dia, o cara nasceu, tipo assim, 2010. entendi. Sei lá, 2000. Não tem da tua idade, mais ou menos assim. Sim, tudo bem. Eu nasci em 2010 torço pro Vasco. Meu pai fez torcer, então... Eu vou responder. Um cara que nasceu em 2010 e torce pro Vasco da Gama, ele, se tiver muita sorte, se for um filho meu, por exemplo, se tiver muita sorte, ele vai ser um torcedor e não consumidor, como aparentemente você é. Quando você fala da sua idade e você fala da minha, você está comparando a sua idade com o seu time. Felizmente, o meu time não pode Desde ser que comparado eu com a idade. nasci, Perfeito, te desde que acompanhei. você nasceu. Cara, tipo assim, Enquanto se meu fosse pra coração falar de motiva o Vasco Chitãozinho, Chororó, Del Castilho, eu ia chamar meu avô, que já morreu, tá ligado? Entendi. Mas aí, tipo assim, porque a história é boa quando a gente conta, cara. Sim, é que seu time é tão pequeno que você consegue comparar ele à sua imagem e semelhança, à sua própria imagem. O Vasco Yeah! Os caras vão ganhar umas coisas hoje em dia só quase, não quer falar, não, eu sou maior porque eu vi ganhar. Na época que o Vasco tava andando, vocês estavam aprendendo a caminhar ainda, estavam aprendendo a engatinhar ainda, pô. que é muito maior que a minha imagem, o Vasco, eu não posso comparar ele com a minha. 23 anos pra mim é muita coisa, foi a minha vida, mas 23 anos pro Vasco não é absolutamente nada. Porque se pegar esses mesmos 23 anos, eu não posso ter a dúvida que o Fluminense, se fosse criado em 2000, o Vasco fosse criado em 2000, o Fluminense seria muito maior que o Vasco, eu não tenho a menor dúvida disso. Só que nesse mesmo século que você citou, que é o pior século da história do Vasco, a gente tem a maior freguesia de um clássico do Brasil, que é Vasco e Fluminense. A gente tem a maior freguesia em gols de um clássico do Brasil, que é o Vasco e Fluminense. Justamente no seu melhor século e no meu pior século, foi onde a nossa disparidade mais aumentou. Aí a gente vem pra esse ano, que vocês, recém ganharam a Liberta, acabaram de ser eliminados pra gente. Ano passado, de novo, saíram no Maraca gritando olé. No ano que vocês ganharam a Liberta, de novo no Maraca gritando olé. Acontece que mesmo na sua melhor época, vocês continuaram sendo fregueses pra gente, eliminado de absolutamente tudo. Então, mesmo no seu melhor momento da história, você continua sendo meu freguês. Porque se buscar o resto, tu apanhou todo o resto também. E você não quis buscar o resto da história e falar de títulos quando eu falei que o meu time é maior, porque você não tem o que falar. Você sabe que o Vasco é maior. Agora, eu vi mais coisas que você. Tudo bem, meus parabéns. Você viu. Talvez daqui a 30 anos eu possa falar que eu vi mais do que você. Atualmente você viu. Meus parabéns. O Vasco continuou maior, o Vasco continua com mais títulos e o Fluminense continua muito freguês do Vasco nesse mesmo século que você está citando. Ah, sim, entendi. Então, vamos falar. O Vasco vai jogar em qual estádio? Domingo? Maracanã. Maracanã, tá. Ano retrasado, levantei a Libertadores lá. E daí, o Vasco levantou a Libertadores também, só que na época não tinha como disputar, né? Você tava caindo pra Série C, então era muito difícil. Parabéns. É bom lembrar sempre, né? E vamos falar sobre o jogo de domingo do Vasco? Vamos. Quem tu acha que é favorito nesse jogo? Vasco. Por quê? Tipo, a Neoquímica, estádio deles, e agora a gente vai decidir em casa. Entendi. Cá, aqui, tatuado, rei. Rei de ouro. Gostou? Eu adorei. Não vou levantar a mão, gente. Eu tô gostando dele. Vocês que sabem, cara. Vocês que sabem. Eu acho que tu vai ajudar ele se tu fizer isso. Não vai ajudar, cara. A história é boa quando eu vejo. Pera aí, travou. Você entra de volta. Beleza? Prazer. Que isso, o site aberto aqui do Fluminense. Ele tá achando que se acha muito, né? Sabe muito da história. Mas eu tenho certeza que quando eu sentar ali, ele vai ficar caladinho pra me escutar falando da história do Flusão. Trouxe aqui é porque, cara, o Fluminense tem tanta história que eu não lembro tudo de cabeça. Eu gosto de tu, tá? Que bom, cara, maneiro. Obrigado. Também, pô, Vitor, realmente, cara, até mais novo que eu, sabe história pra cacete do Vasco. Eu também. gosto muito. Então, que bom, também gosto. Então, eu vou te dizer alguns nomes pausadamente. Primeiro, Paulo Vitor.
Segundo, Aldo. Duílio, Ricardo Gomes, Se fala Aldo mesmo? Branco, Se fala Aldo? Jandir, Delei. Ó, Se fala Aldo? Presta atenção. O nome é ó, Aldo? Presta atenção, escuta esse nome. Romerito. Você lembra o que o Romerito fez? Contra o Vasco, você tá falando? É contra o Vasco. Na final do Carioca? Do Carioca não, do Brasileiro. Do 84. 84. Sim, mas já que teve Carioca também. Não, tudo bem. Que bom, né? Sim, mas eu tô sim, falando sim. especificamente do Campeonato Lembro Brasileiro. não, mas sei. Pois é. Antes de tudo, parabéns aí pela semifinal da Copa do Brasil que vocês ganharam, tudo bem, acontece e tal. Tudo bem. Futebol assim, né? Um ganha, o outro perde, tudo bem. Mas finais Vocês têm mais diretas... frequência que deveriam, né? Não, mas tudo bem, mas final direta eu ganhei, eu tenho um título brasileiro em cima do Vasco. Final direto, parabéns. Um jogo só. Perdeu 2 pra nós numa semi. Perdendo 2 pra nós numa semi. Perderam esse ano que agora de 26 de virada. Aí comprou direto, mas é melhor. Ganharam lá no Carioca, só e só. O Vasco não tem nada em cima do Fluminense em âmbito nacional. Eu até falei com ele tem, isso, cara. que tipo, em finais diretas não dá pra negar que o Fluminense de fato tem mais títulos que o Vasco. Mas Então, em finais pra mim, totais você o concorda. Vasco ganha de 21-12. Ah, entendi. Então, o recorte só vale no discurso do Vasco a partir do momento que for para defender. Não, eu Ué, ele não tá defendendo o Vasco, então? falei que... Fluminense 84. Não, eu falei que as duas maiores finais, de fato, o Fluminense ganhou. Não tô aqui pra negar a história, cara. De fato foi. Agora, pegar todos os outros recortes, confronto direto, finais diretas, o Vasco vai ganhar absolutamente tudo. Finais diretas no século, confronto direto no século, o Vasco ganha absolutamente tudo. Mas vamos de títulos. Vamos de título. Fluminense. Vamos, Você acha que vamos o lá. Fluminense ganha do Vasco em quem títulos? O Fluminense hoje tem mais carioca e não vai adianta falar de recorte de 23 para cá, porque agora a gente está falando de título absoluto, ou não. Então vai depender do argumento. Não, tá, vamos lá. Tá, beleza. Título absoluto, o Fluminense tem mais cariocas. Tá. Brasileiro, ok, a gente está empatado, sul-americano, enfim, isso já foi falado, ok, vocês têm um a mais. Cara, o que interessa é, o Fluminense sim, você vai falar porque o Vasco ganhou mais na época, cara, então vocês têm que agradecer muito a seu Eurico Miranda, porque se não fosse o Eurico Miranda, o Vasco não seria metade do que o Vasco é hoje. Mas eu discordo completamente disso e eu faço tá bom. questão de vocês quiserem no Gida Labs que eu fale só sobre estrago que O Eurico como dirigente foi foda. Não tem como negar, cara. O Eurico fez nós ganhar bastante título, querendo ou não. Então, tal. Só que ao mesmo tempo que ele fez o Vasco ser construído de fato como um gigante, foi ele meio que fez uma destruiçãozinha quando estamos agora. Então, é um anti-herói, o querendo ou não. senhor fez no Vasco. Mas eu não vou ser sobre isso. Eu vou Porque adorar se o Eurico- muito assistir isso. Perfeito, porque se o Eurico É muito Miranda raro falar é ídolo do de vascaíno alguns escutar daqui, isso. porque o Eurico Miranda trouxe a Liberta pro Vasco, mas trouxe tudo ruim. A única pessoa que ele só fez bem foi o Fluminense, tá? Não, muito pelo contrário, ele quis Trazendo vocês prejudicar de volta o Fluminense. pra Série A, Ele quis e prejudicar o prestando Fluminense. O próprio Eurico falava, chegaram e falavam isso pra ele, você vai dar bicho pros jogadores? Eu não pago bicho pra time pequeno, era Vasco e Fluminense. Ele É quis beleza prejudicar isso. o Fluminense. Mas não fala sobre título. Você sabe disso. Você Sim. sabe disso que o Eurico quis prejudicar o Fluminense, cara? Não quis. Ele mesmo falou que não. Ele mesmo falou que não queria o Fluminense jogando com outros times, que ele sabia que o Fluminense era tecnicamente melhor, justamente o Fluminense perder. Ele queria... Não! Claro, ele cara. queria mais média de público, ele queria um campeonato que fosse... Ele queria que o não Vasco queria fosse uma- sempre campeão. Não, ele não queria que uma Claro, não à Jacuipense toa jogasse no campeonato. não à toa como o Ivo acabou de falar, cara, o regulamento que você sabe da Copa João Avelange de 2000 aconteceu por conta disso. O Vasco só foi campeão porque o Eurico interviu no jogo. A gente foi Então campeão assim, porque o o Eurico Vasco tentando só tem... bater em vocês. Cara, o Vasco Que só seja. tem o tamanho que tem. Você quer ver um outro exemplo? Eu quero só responder mesmo. Tudo bem. Eu vou te dar um exemplo mesmo assim. Em 99 no Rio São Paulo, que vocês foram campeões. Tá? Olha, cara, isso é muito normal na história do Vasco. Tá? O Fluminense foi para o Maracanã, o jogo estava marcado para o Maracanã. O jogo estava marcado para o Maracanã, junto com a Federação Paulista, e estava tudo lá. A Ferge, não vou entrar em detalhes aí, campeão de porque Rio São lá... Paulo, né? Eu tô falando, não sei o que o Vasco fez junto lá com a Ferge, que vocês foram lá para São Januário, com um trio de arbitragem da Ferge, o Fluminense, que já estava no regulamento, que na época o Francisco Horta falou que ia manter a tabela mesmo dando, caso desse prejuízo de público, tá? O Fluminense manteve, que era o mandante da partida, o jogo no Maracanã. E da mesma forma, vocês bateram a perna e foram para São Januário. A gente foi para o Maracanã. E o que aconteceu no final de tudo? O jogo não aconteceu. De novo, eu sei que vocês foram campeões. Esse não é o tema. Eu estou falando do tema entre Fluminense e Vasco, de como sempre tem uma coisinha, um asterisco pro Vasco. É claro, sempre tem. Sempre tem. E o que aconteceu? Tanto é que os clubes participantes na época dali do Rio São Paulo de 99 deram os pontos pro Fluminense. Terminar todo o argumento que você fizer, depois deixa eu terminar tudo, tá Não, bom? tudo bem, eu deixo, mas eu não tô te interrompendo Não, em vai, momento pode nenhum. continuar. O meu Não, ponto eu é só só quero- esse. Tá? O meu ponto é só esse. 99, ok, o Vasco foi campeão, ok, do Rio São Paulo, essa não é a questão. O meu ponto é, se não fosse o Eurico Miranda, o Vasco seria
sei lá, não teria muito menos do que tem hoje, títulos, enfim. Ok, eu concordo com... contrário do que você falou. Não seria nada e teria menos, são coisas diferentes. Mas tudo bem. Eu só tô falando, eu tô questionando. Vocês não seriam nada. Eu tô falar uma dessa também. Tudo bem, cara. Assim como a Cresceu, o Parmalat e Crefisa ajudou como isso é tudo o opinativo, tudo Palmeiras. isso faz parte de uma história de um time, mas tudo bem, pode continuar. Mas tudo bem, é opinativo. Você tem a sua opinião, eu tenho a minha. É por isso que a gente tá aqui no debate. Né? Então, tá bom. Cara, qualquer coisa que você vai falar é pra defender os seus argumentos e eu os meus. Então a gente pode, inclusive, usar os mesmos, cara. Então é isso. Pra mim é isso. Enfim, vai. Pode falar. Eu primeiro vou debater sobre o Rio São Paulo e depois vou citar todos os títulos que você citou que o Fluminense tem mais. Carioca, no caso, só que ele citou. Sobre o Rio São Paulo, é muito curioso ele falar sobre 99, que de fato o Vasco foi campeão. Quantos Rio São Paulo o Fluminense tem? Só responde o número. Cara, de cabeça eu confesso que eu não lembro, não. O Ivo me deu a cola, são 3. O Fluminense tem 3, segundo ele. O Vasco tem 3, segundo eu. Porque tem. O primeiro Rio São Paulo do Fluminense foi quando, Ivo? Com quem foi a final, Ivo? Não teve final. Não teve final, porque os paulistas desistiram de jogar esse campeonato e sequer era pra ter. Só que a dupla Fla-Flu, conhecida daquela velha meia... Cara, todo respeito. Flamengo e Fluminense são que nem Red Bull. A Red Bull principal e a Red Bull secundária lá da Fórmula 1, cara, na moral mesmo. Só deixar isso daqui marcado, valeu. Se juntou e falou, bom, como acabou o primeiro turno, a gente tá em primeiro... Vamos só dar o título pra gente, já que os paulistas dividiram. Nem sequer quiseram fazer um jogo entre eles. Só falaram, não, vamos pegar o título pra nós dois. E esse foi o título que eles fizeram. Não era. Não era que... Tem, e o Flamengo também, e vocês também. Perfeito, no Rio São Paulo todo mundo tem. Mas o campeonato não acabou. Eles fizeram isso no primeiro turno. Não teve, porque o campeonato não acabou, foi no primeiro turno. Então a gente vai falar de títulos. De fato, ele está dizendo que é um recorte. Há um recorte específico de que o Campeonato Carioca era importante, tinha importância que tinha até os anos 2000. O Fluminense só foi passar o número de Vasco em Campeonatos Cariocas no momento que os dois disputaram, em 23. No momento que não valia mais. Então, importante, todo mundo aqui sabe disso. Então, de 23 para 2000, o Vasco tem mais Cariocas que o Fluminense. Ele vai falar, mas em contextos gerais, o Fluminense tem mais. Tudo bem, se ele quer pegar essa meta, tem. Agora, os sul-americanos. O Vasco é o primeiro campeão sul-americano da história, batendo River Plate, enfim, foi o campeonato que criou a Champions League, foi um expresso da vitória que conquistou tudo na época, batia no próprio Fluminense várias vezes, assumiu protagonismo direto na história. Nessa mesma década, o Vasco, até 60, o Vasco tinha 10 Cariocas a mais que o Fluminense, na mesma época que eles disputaram. Em Brasileirões, tudo bem que a gente empata, em Copa do Brasil vamos passar mais. Sul-americano, a gente tem 3. A gente tem a Mercosul, campeonato que eles nunca também conseguiram ganhar. Infelizmente ficou isso, mas perdeu no final, que bosta. Fizeram a maior virada da história, classificando justamente por ser o campeão da época, né? Então, ele conseguiu citar o Carioca, a única coisa que o Fluminense tem em termos maiores, segundo ele, sendo que no momento que o Carioca era importante, o Fluminense ainda sentia menos que o Vasco. Então, mas a gente não pode citar um recorte porque o Vasco começou a jogar em 23. Tudo bem, ele não pode. Eu também não posso fazer nada se o Vasco começou a disputar em 23. A questão é, desde que o Vasco começou a disputar... Então, você não pode fazer nada, o Fluminense tem mais títulos que o Vasco. Em Carioca. Vocês perdem Sul-Americanos, vocês perdem Rio-São Paulo, vocês perdem em tudo. Vocês ganham Cariocas e mesmo assim, na melhor época do Carioca, o Vasco teve mais no momento em que disputou. Então o Vasco assumiu o protagonismo de vocês, sendo que vocês foram criados no berço do Rio de Janeiro, foram criados de tudo de bom e melhor. O Vasco chegou da forma que chegou e já pegou todo o protagonismo e ganhou. E aí eu vou te dizer uma coisa, cara. Se você hoje joga bola, você tem que agradecer esse escudo aqui. Principalmente Alberto Sebastião Cox. Tá? Porque o Oscar Cox, quando ele chegou aqui no Rio de Janeiro, quando ele voltou da Suíça para o Rio de Janeiro e trouxe o futebol para cá, para o Rio de Janeiro, e antes que você fale da questão elitista, o Cox, ele quis, na verdade, difundir... ele quis difundir o futebol no Rio de Janeiro. Eu posso entrar nesse assunto, mas vai ser tudo bem, a gente pode debater, eu não tenho o menor problema de falar nisso. O Cox, ele difundiu o futebol no Rio de Janeiro. Tá? Então, principalmente, o São Cristóvão de futebol e regatas, o Vasco da Gama, o Botafogo, o Flamengo... Muito bem citado pelo São Cristóvão. Exatamente, então o Cox, inclusive, ele ajudou a todos esses clubes a iniciarem o seu processo de futebol e justamente democratizar. Tanto é que através do Fluminense que construiu, como vocês adoram se gabar, porque eu acho muito bom, eu acho que a gente tem que exaltar a parte boa da história do clube de cada um. Vocês escolheram lá construir São Januário, com a força da torcida de vocês e tal, muito legal e tal, mas uma coisa que ninguém fala é que o Fluminense fez a mesma coisa com Laranjeiras. No meio de uma gripe espanhola. Que adianta hoje em dia jogando Maracanã? Não é uma coisa, não, o Flamengo tá lá, o estádio deles está abandonado, mas e daí? Não tem, joga no Maracanã. Em 1919. Que foram os sócios do Fluminense que construíram Laranjeiras também. A mesma coisa não foi, porque a maior doação era do presidente de vocês. A maior doação foi dele.
cara que já era rico por isso. Uma Não. doação pra seu Ué, estádio. tá, beleza, não tem problema não, mas o Fluminense é o primeiro... Cara, se a gente for falar das camadas populares mesmo. Que bom, cara, muito bom pra você. Então, mas mesmo da mesma forma, vocês têm que agradecer muito o Fluminense por hoje estarem podendo jogar bola. Não é verdade. Não, é verdade. Porque foram vocês que assinaram a carta pedindo pro Vasco parar de jogar, não foi não? Cara, o Fluminense estava na... Não foi? Cara, seu presidente não assinou o Fluminense a carta. estava lá. O seu presidente não assinou a carta. O Fluminense estava lá. Então, por isso você tá usando essa camisa preta, porque todo jogo contra o Fluminense, o Vasco gosta de usar uma camisa preta por conta disso. No primeiro debate, eu fui usando. Entendi. Mas pode ser, não tem problema. É, porque eu acho isso incrível, porque vocês acusam o Fluminense, que inclusive tá no jogo da semifinal, tava lá a faixa na torcida de vocês. Eu tive que lutar contra o seu racismo. E vocês esquecem que a forma que vocês torcem hoje é graças a um torcedor preto do Fluminense, capoeirista, que morava atrás de Laranjeiras e que frequentava os jogos chamados Chico Guanabara. Então, se hoje você torce, consegue, com muito orgulho, botar a sua camisa, ir pro estádio, levantar a bandeira, que eu acho um movimento super válido, vocês têm que agradecer o Fluminense. Por que você está trazendo? Eu estou terminando de falar, eu posso falar com você aqui sobre o que você quiser. Eu posso terminar de concluir meu raciocínio? Tá bom. Então, vocês têm que agradecer ao Chico Guanabara. Tá? E se a gente for começar a falar de diversos recortes aqui, principalmente dessas questões raciais, cara, a gente vai entrar muito mais. O que eu queria falar era isso, que eu também estou com medo de começar a quesar. Mas eu posso entrar nesse tópico aqui depois, não tem problema. A gente pode entrar nesse debate depois. Tudo bem, a gente pode. Eu acho que você também não vai gostar. Eu acho que você também não vai gostar se a gente começar a entrar nesse debate. Tá bom, então já puxo agora. Tudo bem. Thelma, faixa que estava lá, como ele citou, eu tive que lutar contra o teu racismo. Então, cara. Estamos aqui hoje para debater com o Vascaíno aí sobre Fluminense, Vasco, passar pela história dos times, entrar nesse debate. E para ser sincero, eu não sei o que esse cara tá fazendo aqui. Eu considero uma maluquice, mas vamos ver o que vai ser desenrolado desse debate aí hoje com esse Vascaíno que só pode ser maluco. Você falou pro nosso amigo sobre Francis Walter, a gente vai entrar nesse contexto. Você pode explicar para os telespectadores sobre Francis Walter? Você quer que eu fale sobre isso? Vai falando, vou deixar você falar. Francis Walter, 1908, se eu não me engano, o ano, né? 1908 tem a assinatura sobre a proibição de jogadores de cor participarem do campeonato. Existe uma parada, você já ouviu falar sobre anacronismo? Sim. Então, existe uma parada que você falando sobre essa situação em 1908, você fala de uma... Então, galera, vai ser a parte 1 aqui, da parte 2 vai ser 5h30. No dia que vocês estiverem vendo esse vídeo, a parte 1 já saiu, no caso aqui que eu tô gravando agora, e a parte 2 vai ser um pouquinho mais pra frente. Então, é isso, valeu, falei, fui.